E aí, pessoal, bem-vindos ao primeiro curso de abordagem psicossomática. Estamos aí passando esses conceitos práticos, conceitos teóricos e práticos para vocês, né? A gente quis trazer esse curso para vocês com o objetivo principalmente de ajudar os profissionais da área de saúde a terem uma abordagem mais completa, né? A gente sabe que a evolução é contínua, a gente sempre vai desenvolver nosso conhecimento, a gente sempre vai crescer em termos de conhecimento e é importante a gente ter contato com o máximo de conceitos possível para que a gente consiga enxergar nosso paciente de uma forma mais abrangente, entender a doença de uma forma abrangente e mesmo ter a possibilidade de se entender melhor, porque quando a gente entende melhor, quando a gente tem mais autoconhecimento, a gente consegue também se comunicar melhor, a gente consegue ter uma abordagem mais completa para o nosso paciente, porque a comunicação é parte de uma abordagem completa, né, Rafa? É isso aí. Esse curso, ele é uma compilação de anos e anos aí de estudos que a gente vem desenvolvendo, vem estudando muito, né? Eu vou estudando, o Cláudio estudando também, né, nos caminhos individuais e junto com o Cura pelo Hábito. E a gente estudou, assim, estuda muito o comportamento humano, só que o comportamento humano além da psicologia. A gente começou a estudar o comportamento humano na neurociência, na neurofisiologia, na fisiologia, na biologia celular e começar a entender como que é essa interação, como que funciona, né, esse corpo, que é um corpo, que é uma mente, que é essa consciência, tudo junto, e como essas coisas vão interagindo e formando o que a gente é. Né? Então não dá para a gente receber, ou quando a gente vai tentar ajudar um paciente, a entender que o que ele está apresentando é aquilo ali, né, aquela uma dor, aquela dor é física, não. É um complemento. Aquilo ali tá misturado com um monte de outras coisas que estão envolvidas. Então, entender, né, esse comportamento humano nessa perspectiva pela biologia, pela fisiologia, traz para a gente um recurso fantástico da gente entender como atuar, né? Como a gente consegue, por que que a gente mexe aqui e melhora um outro lugar, a gente muda uma percepção e a dor melhora, né? Então a gente começa a entender com essas abordagens. Então a gente quis trazer isso para vocês, para poder incrementar, para poder acrescentar aí já na prática de cada um. Falando um pouco da nossa história, a gente começou todo esse estudo e essa abordagem que o projeto veio crescendo e tomou corpo com o nome Cura pelo Hábito lá atrás, onde a gente percebia que os pacientes se apresentavam para a gente com exames muito diferentes, e às vezes sintomas muito parecidos, e às vezes ao contrário, né? Dois pacientes com exames muito parecidos e sintomas muito diferentes. Então, pegando, por exemplo, um paciente com dor nas costas, com uma dor lombar, às vezes a gente pegava um paciente que tinha uma hérnia de disco e que não tinha dor, quer dizer, o exame estava mostrando ali que tinha uma hérnia de disco e o paciente não apresentava dor, e um outro paciente que às vezes não tinha nenhum sinal importante de alteração na coluna dele e apresentava muita dor, né? Então, isso trouxe para a gente essa vontade de querer entender melhor e a gente começou a entender também que, à medida que a gente aprofundava em outros conceitos, em outros conhecimentos, em outras áreas de conhecimento, a gente começava a entender melhor também o comportamento humano, o comportamento da dor, o comportamento dos sintomas. Então, assim, fica muito claro para a gente que quanto mais a gente estuda, mais bagagem, mais experiência, fica mais fácil de tanto entender o paciente, como de explicar para o paciente qual o problema dele, chegar fundo no problema dele para tentar realmente resolver da melhor forma possível dentro do que é possível também naquele momento, porque um dos fatores também que a gente trabalha muito com os nossos pacientes é a questão da aceitação, né? De ser suficientemente bom naquele momento, quer dizer, a gente consegue um resultado suficientemente bom naquele momento, porque às vezes o paciente está num momento muito difícil da vida e está com uma grande dificuldade de sair daquela situação emocional, então a gente vai dando ferramentas e construindo esse
essa capacidade, né, essa adaptabilidade do paciente para que ele reaja cada vez melhor àqueles sintomas, àquela doença que ele está apresentando. Então, a gente fala de cura pelo hábito, mas na verdade a gente está buscando que a pessoa se entenda melhor a sua doença e com isso crie ferramentas para conseguir sair da doença da melhor forma possível. Então, nosso objetivo hoje, nessa aula aqui, é a gente trazer bastante embasamento teórico, né, para a gente compreender esse funcionamento e também com um exercício já que a gente consegue fazer aí na prática, via, né, online, que a gente fala. E a segunda parte desse curso, aí ela vai ser presencial, né, que aí a gente vai futuramente marcar aí a data.